Oi pessoal, continuando então a nossa caminhada, aprofundando nossa fé, a gente está expondo aqui a carta de Tiago, capítulo 3, a gente está na última parte do capítulo 3, o tema é sabedoria. E lembrando então que você pode não só ver esse vídeo, pode participar da nossa videoconferência, onde eu tento dar um pouco mais de exposição e exploração aqui dos textos e tudo mais. A outra possibilidade é você escrever aqui, pedir o texto. Eu envio o texto com alguma luz maior do que a gente pode dar nesse vídeo aqui, falando rapidamente sobre esse tema, sobre o assunto que a gente tem aqui na carta de Tiago, capítulo 3, os últimos versículos. O tema, então, sendo sabedoria. Sabedoria é um tema que está em todas as religiões. Todas as religiões tratam dessa questão. Não são só as religiões, mas tem as diferentes formas de olhar para a sabedoria. Então a gente vai olhar, a filosofia trata da questão da sabedoria, mas não como conhecimento, né? A filosofia trata da sabedoria não como conhecimento. As religiões também tratam da sabedoria não necessariamente como conhecimento. Na psicologia, por exemplo, sabedoria tem a ver com maturidade. Com maturidade, aquela capacidade que a gente tem de enfrentar os dilemas da vida. Por exemplo, tem uma coisa interessante. Na mitologia nórdica, né, a figura de Odin, Odin é a figura da sabedoria. Ele é cego de um olho. Ele trocou esse olho por sabedoria, por beber de um poço, né, deu para Mimir o olho dele em troca de beber do poço do conhecimento da sabedoria. Tem um nome lá do poço que eu não me lembro. Mas essa é a história de Odin. No Espiritismo, Allan Kardec ele coloca então as 10 classes, né, dos espíritos, os espíritos impuros, a 10ª classe, e a primeira classe, os espíritos puros. Em todas essas classes, vai chegando, por exemplo, na 4ª, 3ª, 2ª classe, tem a ver com a aplicação do conhecimento da sabedoria. Os espíritos vão ficando mais puros. É o caminho da reencarnação. Mas esse é só alguns insights aqui a respeito da sabedoria nas outras religiões. Nas outras religiões, porque a minha religião, né, eu sou cristão, protestante, sou reformado. Então, colocando ainda mais especificamente aí aquilo que você vai encontrar naquilo que eu tenho falado aqui. Uma coisa que é interessante também é que a sabedoria, então falar que aquilo que está mais próximo desse mundo do texto bíblico aqui é o mundo grego, o mundo greco-romano. Então, não é possível a gente analisar diretamente o texto bíblico sem saber como é que as pessoas estão olhando para a sabedoria naquele tempo. Então, a sabedoria daquele tempo, naquele momento, eles estão fazendo. Quando o Tiago está fazendo um contraste de sabedoria, ele está falando da sabedoria que vem do alto, falando de Deus, ele está falando da sabedoria terrena. E da sabedoria terrena, a sabedoria ele chama de terrena, demoníaca, animal e assim por diante, a gente vai explorar isso aí. Ele está fazendo uma associação com aquilo que o mundo produz. Então, ele faz uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Então, a gente vai encontrar muita gente que está nesse campo, né? Uma pessoa que tem muito conhecimento, uma pessoa capaz de programar o melhor computador do mundo. O computador mais de última geração, o melhor de todos, nesse momento. Ele tem conhecimento para isso, mas ele não tem sabedoria, porque sabedoria significa lidar com as questões do dia a dia. E aqui, Tiago está apontando para a gente que tem uma sabedoria que é terrena e uma sabedoria que é do alto. Ele faz um contraste. Então significa que ele não está necessariamente pegando e dizendo que aqui no mundo tem só conhecimento. Ele diz que aqui tem um sistema, e aquilo que eu já falei aqui na plano de Tiago, é um sistema ante-Deus que chama um comportamento da nossa sociedade de sabedoria, mas que na concepção de Tiago é alguma coisa que é destrutiva, que não é simplesmente conhecimento, mas é uma lógica que representa destruição, que é destrutiva para o ser humano, e sabendo que a sabedoria humana ela é destrutiva, então em contraste, e é o que ele usa nessa sessão, a sessão aqui está montada em um contraste, onde ele fica construindo um contraste o tempo todo, apresentando a sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto, como aquilo que constrói o ser humano, que faz um ser humano completo, que faz a gente chegar a um bem-estar, a uma completude, né? A ser completo. E alinhado, então, aquilo que venho falando desde o começo, que está em Tiago, que é alinhar o pensamento, aquilo que falamos e aquilo que fazemos.
Então, ele aponta para isso e fala assim que esse jeito de viver tem a ver com a sabedoria que vem do alto e não com a prática desse mundo. Vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Então ele está construindo aqui o contraste. O contraste, então, está mostrando que quando a gente olha para o texto, a gente vê que ele está falando de coisas boas, de o que tem o resultado da sabedoria, coisas boas, sabedoria que vem do alto, tem coisas boas, sabedoria que não é do alto, coisas ruins. E a gente começa a lidar com isso e olhar. Quando ele começa a construir esse contraste e fazendo esse contraste da origem da sabedoria, então primeiro os versículos 15 e 17 falam da origem da sabedoria. Eu li o versículo, eu não li esse versículo. E ele fala disso e a sabedoria que é da terra traz confusão. O melhor exemplo de confusão, aliás, tem uma gíria bíblica que é Babel, né? Que significa confusão. Se a gente quer dizer que tem uma confusão acontecendo, a gente vai dizer Babel. Isso está referindo à Torre de Babel, que tinha a ver com conhecimento humano, conhecimento para construir uma torre, mas falta de sabedoria no motivo, né, que levava à construção da torre. Então, vou saber que tinha conhecimento para saber as medidas, para saber a altura, para montar as colunas, para fazer os andares, mas tinha sabedoria, tinha conhecimento para construir a torre, mas não tinha sabedoria. Para que motivo, né? Então a gente está olhando para isso e vê como as coisas no ser humano acontecem isso. Não é uma coisa que é a força que está sempre em oposição. Então conhecimento a pessoa pode ter, mas sabedoria do alto é coisa diferente. Então sabedoria desse mundo e sabedoria que vem do alto. Ele coloca isso em uma construção de uma dicotomia. Alguns contrastes, então usando o versículo 13 e 14 que eu li e o versículo 17 que eu não li aqui. Alguns contrastes. Ele vai falar de inveja amarga, né? Associado, então, ele está associado com a inveja. No início do capítulo 3 tem a negação, não queiram muitos de vocês ser líderes. Então, ele está olhando, fala assim, não queiram muitos de vocês serem líderes ou serem destaque em uma congregação, destaque em um grupo. Ele está falando isso, porque de você vai ser cobrado mais. Então, no começo do capítulo 3 ele está falando isso, e depois ele chega nesse versículo e está usando a inveja amarga, significa, olha só, você está olhando para aquele cara e está pensando nele, a tua inveja é amarga. Cuidado com essa inveja, com essa sabedoria do mundo que está dizendo para você, promova-se a si mesmo. Encha-se de vanglória, glorie-se, né? E aí a gente vai falar que a gente tem essa autopromoção natural que as pessoas têm de se promover, de se vangloriar, de dizer eu sou mais competente, conheço mais, sei onde chegar. E a oposição aí, né, a isso, a gente tem a mansidão. A mansidão não é sinal de fraqueza. Né? A inveja é o defeito e a mansidão a qualidade. Mas a mansidão é se manter sob controle. Não é alguém que tem controle de si. No sentido de não praticar a autopromoção. Né? É o uso correto do poder. Mansidão é o uso correto do poder. Não usar o poder para se promover. Então, a congregação de gente que está nesse lugar onde a inveja, o partidarismo, a vanglória, isso tudo vai se unindo e é como se fosse um útero. Vai dar à luz a coisa ruim. Obras ruins, coisas ruins, frutos ruins. O resultado dessa união vai gerar coisas ruins. Vai levar você a mentir, porque se você tem que se vangloriar, dizer que é melhor que o outro, você vai mentir ou você vai valorizar demais suas qualidades e você vai mentir diminuindo o outro. Ou você mente valorizando qualidades ou criando qualidades que você não tem, ou você mente diminuindo o outro, tirando qualidades que ele tem. Então você desumaniza o outro para se vangloriar, para se construir. E quando você faz isso, isso é natural da nossa sociedade. Isso não é natural daquele que se relaciona com Deus. E relacionar-se com Deus. Então, aquilo que é a sabedoria que vem do alto, nós temos um modelo. O nosso modelo de sabedoria é Jesus. E o nosso modelo de sabedoria sendo Jesus, ele leva a gente à humildade, à paz, à flexibilidade, à mansidão, à misericórdia, e isso produz bom resultado. Olha só, quanto mais eu sou parecido com Jesus, mais humilde sou. Não é para os outros, você constrói a sua imagem porque é o certo. Você faz o certo porque é certo. Você pensa certo, fala o certo e faz o certo. Isso dá bom resultado. Não é bom resultado para todo mundo ver. Você dá bom resultado
pensando naquilo que Deus chamou você para ser, vivendo a sua vocação, vivendo o seu chamado, vivendo o seu ministério, você pode chamar, vivendo sua vocação, vivendo e fazendo a missão de Deus. Nessa caminhada, você está vivendo a sabedoria que vem do alto. E aí, a gente tem esse negócio, não tem dificuldade. Quem é sincero não tem dificuldade. Quem é misericordioso não corre risco, quem é imparcial não sofre com isso, quem é misericordioso tem bom resultado, não vai sofrer com isso. Agora, se você tem uma construção de falsidade, que é o que o texto está falando, você vai sofrer. Você vai sofrer porque você vai ter que viver para isso. Você vai ser o seu próprio Deus. Você vai se no final do momento, você vai se autodestruir. Então a gente tem esse contraste que passa então por contrastes, inclusive de resultado. O contraste de resultado, a sabedoria do mundo vai causar problemas para você ou vai causar problema para os outros, porque da sabedoria do mundo é natural você puxar o tapete, como falei no outro momento aqui, criar boato, destruir os outros. Na sabedoria divina, você não lida com mentira. A tua inveja não é amarga. Você celebra a vitória do outro. Você se alegra quando o outro também conseguiu. Você se alegra com a vitória do outro. Você não destrói o outro. Bom, nesse mundo a gente aprendeu a celebrar a traição, a celebrar a inveja e a celebrar a ira e a maldade com a vida dos outros, com aquilo que os outros estão vivendo. Então, aqui a gente tem uma proposta muito diferente. Pureza, paz, indulgência. Então, todos esses contrastes interessantes aqui nesse texto para a gente fazer análise no nosso próximo encontro. Então, se prepara para participar com a gente. Toda quarta-feira, das 8 às 9, das 20 às 21, a gente está junto numa videoconferência para discutir e aprofundar esses assuntos, passo a passo, quero colocar nessa noite, então, todos os contrastes. A gente olhar para isso, eu falo um pouco, você fala um pouco, a gente discute e a gente tem, então, uma experiência de aprofundamento bíblico que é a proposta do nosso encontro, tá bom? A gente se vê lá nessa quarta-feira.